Tá ouvindo a gente, doutora Raquel? Bom dia. Bom dia! Como vai, Kátia? Saudade de você. Também, a gente só trabalha, menina. A gente não faz mais nada desde depois desse Covid, a não ser trabalhar e voltar para casa, né? É verdade, pelo amor de Deus. Já tô cansada já. Ai, nem me fale. Eu estava comentando já desde o começo da pandemia e a situação só tem aumentado nesse sentido. Sabe aquela história de se abrir o portão, o cachorro fugir? Ele não sabe nem para que lado corre. Acho que a hora que acabar o Covid é isso que eu vou fazer. Vou sair correndo sem destino no meio da rua para ver para onde vai, né? É Agora, verdade, seria bom. não Meu é? cachorro tá louco pra sair na rua. É, eu também tô igual ao seu cachorro. Deixa eu lhe falar uma coisa, Raquel. Vamos falar de dengue, Diga. chikungunya e outras doenças, mas a gente está vendo que o mundo inteiro está passando agora por uma segunda preocupação. A gente já estava muito preocupado, já há praticamente 8 meses com o Covid, mas agora essa segunda onda em países da Europa, principalmente, que já estavam assim com os casos estabilizados e agora a situação complicou. Estados Unidos com um número de um dia de mais de 90 mil contaminados. Você acha, e aí a gente vê quanto é importante a gente ter informação correta, que a gente tem que redobrar os nossos cuidados agora, para daqui 1, 2 meses a gente não está passando com essa mesma intensidade que outros países estão passando pelo Covid? Olha, as medidas preventivas, elas são necessárias e não podem diminuir, infelizmente, que seria manter o distanciamento social. Isso é o mais importante. Agora, a segunda onda no Brasil, essa pergunta que todo mundo Tá gosta e quer fazendo, né? saber, é, provavelmente o Brasil, por ter ficado um tempo num platô, não acredito que vamos ter uma segunda onda. Eu acho que a gente não saiu ainda no final da primeira Sim, onda, sim. então ela não vai ter esse platô histórico, só se a gente realmente não fizer os cuidados preventivos, aí a gente volta a ter um aumento de casos altos. Mas se mantiver os cuidados, provavelmente não vamos Mas, ter essa segunda onda no doutora Brasil. Raquel, bom dia, Ricó, tudo bem? Mas você acha que a gente está tendo esses cuidados? As pessoas estão saindo para balada, para festa, tudo quanto é canto. O que me chamam para festa, mulher, não está escrito, é que eu não vou, né? Mas o que tem de gente chamando para festa, eu falei, mas gente, estão tudo maluco, não acabou esse negócio ainda para a gente começar vida normal, né? Olha, não acabou, tem trabalhos para tratamentos, né? Nós temos 5 drogas ou mais drogas em comercialização, em trabalhos para ser discutido. Nós temos as vacinas, agora teve 35 vacinas novas já em fase 1, temos agora 3, 4 boas na fase 3 que estão dando bons resultados. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é manter os cuidados, é manter. Realmente a população ela está cansada, está esgotada e ela sai realmente. Mas não é só o distanciamento, tem máscara, tem o álcool gel, essas coisas são necessárias para manter, porque senão vai realmente ter aumento. Não tem jeito. Essa É. doença não deixou de estar na rua, ela continua. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Raquel. Você falou das vacinas, né? A gente tem as três principais, né? Que a gente tem de Oxford, tem a russa e tem a chinesa. O que difere uma da outra? Porque a gente vê que uma precisa de 2 doses, a outra precisa de uma dose só. É, Tem a da Johnson a também, da né, que Johnson tá também, mas forte. a Johnson... Johnson, Porque não tem estão nem uma falando muito, de não sei porquê, engenharia né? genética, que é a Moderna, que ela é oral, também está em fase 3, com bons trabalhos nos Estados Unidos. Ela foi feita meio que uma engenharia genética com pedaços de formação de RNA, essa genética moderna, e ela é oral em 2 doses. Mostrou uma taxa, que a gente fala de positividade, de 41, 42%, que é comum nas pessoas recuperadas, que é o que a gente discute. Uma vacinação é excelente, onde dá uma boa resposta, ela tem toda a massa da população acima de 90% vacinada, porque a taxa de positividade ela não é tão alta. Por isso, essa gama de 90% da população para ter aquela defesa de rebanho, que é onde a gente fala. Então, a vacina a Sputnik, a russa, ela também é com vírus, a gente fala inativa, são pedaços, coloca
num outro vírus e faz esse outro vírus, que é um adenovírus, fazer um nível de defesa. Então, é um vírus outro, né, atenuado, que põe um pedaço da proteína, na grande maioria spike, que é aquela proteínazinha que é a forma do coroa, e essa pessoa faz a ingestão da vacina. Então, é uma vacina conhecida, um formato conhecido, que é com vírus outros inativados e você faz um imunizante que responde. Então, não mudou a roda de vacina. A coronavírus, a Coronavac, né, que é a chinesa está despontando nessa formação, ela tem 3, 4 vacinas dos mesmos formatos. É um vírus do próprio coronavírus inativado. Então, é ele inativado. É diferente do você ter pedacinho dele dentro de outro vírus, que é Sputnik ou que é Oxford, que elas são semelhantes. Então, eles pegam um outro vírus, um adenovírus, e coloca nele um pedaço do coronavírus. E isso cria a vacina. Então, essas são a de Oxford e Sputnik, são semelhantes. Agora, deixa eu lhe perguntar. E o que difere uma da outra? Tem alguma que é melhor no sentido de eficiência e de evitar tantos sintomas colaterais, como muitas vezes as pessoas também ficam pensando, de preocupação, e muita gente está dizendo assim, não vou nem me vacinar para não correr risco. Aí a gente entra numa outra série de problemas, né? Os antivacinas é muito grande, isso já temos essa coisa de não vacinar e pegou muita frente desde 2010, 2014. Por isso que a gente teve essa queda vacinal de sarampo, cachumba e rubéola, porque a vacina que levou esse momento anti-vacina foi essa vacina. A vacina é segura, da tríplice viral, vamos dizer. Não tem nada que justifique uma contaminação, uma piora ou apresentação de algum quadro neurológico, ela já foi documentada a sua segurança. O coronavírus é uma vacina nova, né? Ela é uma vacina que ainda, certo, tem novas fases de critério para ser feita. Toda vacina ela tem que ter segurança e eficácia. Se na segurança ela passa, ela tem que ter a eficácia. A eficácia pode ser 1 ou 2 doses. Há uma chance muito grande, porque a gente não cria vacina muito para idoso, a gente cria vacina para criança, para jovens. Sim, sim. A vacina para o idoso, a gente tem a mais velha, herpes zoster, nós temos a de pneumonia, nós temos uma vacina, são poucas para a faixa etária, porque ela precisa ter nível imunológico ou de resposta sustentada. Então, é mais difícil criar uma vacina para as pessoas da terceira idade. Então, além de criar uma vacina nova do corona, nós temos que criar uma vacina que atinge exatamente idade, né? Uma população que tenha dificuldade. Então, talvez seja não só 2 doses, mas tenha mais dose pela frente, para você poder ter uma imunização adequada. Mais ou menos como é a gripe hoje em dia, que a gente tem a vacina da gripe e todo ano, como tem uma mutação do vírus, a gente também vai se revacinando. Quer dizer, daqui a um pouco a gente vai olhar para o coronavírus como a gente olha para a gripe, que no passado também matou muita gente, né? E continua matando. A vacina... Então, a vacina da gripe, ela é bem clássica. Ela atinge... você tem uma aposta da vacina, então ela vai... ajudar a diminuir formas graves. Não vai eximir você de ter gripe, não vai diminuir a chance de você ter resfriado. Então, ela só vai te ajudar a responder quando você entrar em contato. Olha, o Carlos Almeida Cruz falou assim, minha cunhada ficou em casa por causa do Covid e pegou dengue. Era bem o que a gente estava falando, porque a gente foca numa coisa e esquece de focar no resto. A gente falou agora da vacinação. Tem muita gente que não foi para os postos de saúde para vacinar os filhos com medo do Covid, mas a criança pega uma outra doença. Então, olha, isso é uma coisa muito importante. A campanha de vacinação nacional, ela foi absurdamente baixa, assim, menos de 30%, a gente fala 23% da população vacinada. É necessário ser acima de 90%. Então, nós estamos muito aquém do que é necessário. Acho que todos precisam readequar sua carteira de vacina e levar as crianças aos postos, fazer a vacinação. A polio está muito abaixo. A gente não pode perder a chance de vacinar. Absurdamente. A gente está ganhando a retirada desse vírus
no mundo inteiro, a gente não Vai pode perder agora, retroceder nisso. Não pode. E dengue, você me perguntou aí de dengue. Meu Deus, dengue, olha, com essas chuvas, se você manter em casa, já que você fica em casa, a gente fica em casa, a gente precisa diminuir os locais que são da replicação do vírus da dengue. Ela não vai deixar de ter lá também, é isso que eu quero dizer. As pessoas acham que o vírus da dengue, ela não fica no ambiente. Então, quando chove, só eclode, né? E aí há uma transmissão maior. Então ele dura, às vezes, esses ovinhos, antes de eclodir na água, 1 ano, às vezes, no ambiente então é muita comum. coisa, né? Então o que precisa é aproveita e fazer uma limpeza muito grande. Tira os locais de criador, não só tirar a água, precisa lavar com água aquele sanitária, potinho. sabão. Isso, sabão, para poder diminuir aonde ela fica mesmo. Que a gente não adianta, a gente acha que só a água é que leva a presença. Não. O Rodrigo quer fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. A gente já luta contra o dengue há um tempão. Não vai existir uma vacina, nada que... Não, tem alguma coisa sendo desenvolvida eficaz, sobre isso? A vacina já teve, foram feitas... Já estamos agora numa outra vacina nova de dengue, pelo Instituto Butantan. Há uma grande chance dela ter uma alta eficácia para os 4 subtipos. Então, é uma coisa boa. A vacina que tem, ou estava tendo no comércio, era uma vacina que só pode ter dado até 45 anos e ela tinha eficácia diferente para cada tipo de dengue. Nós temos 4 subtipos de dengue. Então, ela pegava melhor a primeira, não pegava muito bem a segunda, pegava a terceira e mais ou menos a quarta. Então, era uma vacina que demorava 1 ano e meio para se tomar, com uma eficácia baixa no total. Né? Então, e aí ela meio que foi deixada de lado. Agora o Instituto Butantan estava terminando, vamos dizer, uma fase 3 nas discussões dessa nova vacinação. Eu acredito que primeiro vai ser o corona, né? Eu acredito daqui 1 a 2 anos a gente tenha. Mas entenda que mesmo com a vacina de dengue, nós não vamos ter diminuição dos casos de dengue por muitos e muitos anos. E de pensar, né, doutora Raquel, que a gente vive num país que é, na verdade, um continente, né? Então, a gente tem várias realidades. Se em São Paulo a gente já tem de um bairro para o outro várias realidades, imagina num país como esse. Então, acho que não dá para a gente cansar de falar sobre a prevenção, não deixar lixo jogado no fundo da casa, pneu, tampinha de garrafa de refrigerante, que as pessoas acham, é tão pequeno, não vai proliferar o mosquito ali. E a gente tem uma proliferação muito grande em pequenas quantidades de água, né? Isso, os ralos e a gente fala dos muros, né, onde você tem aquelas reentrâncias, é onde tem o acúmulo. E só comentando sobre dengue, um novo subtipo, né, que é o subtipo 2, que a gente estava, ele começou a aparecer uns 2, 3 anos atrás, agora é a vez dele, vamos dizer. Então ele é um subtipo que tem um quadro mais arrastado, ele tem um quadro um pouco mais difícil de diagnóstico, pelo menos foi que a gente começou a pegar um pouco dos casos de dengue. Então, para a gente, que nem ela, fiquei em casa, achei que era corona, tive e no final era dengue. São mais difíceis de dar o diagnóstico, que nem ela falou que estava com medo de uma doença e no final era outra. Essa é a dificuldade de dar o diagnóstico desse dengue agora. Eu não sei se a sensibilidade está um pouco menor e o quadro clínico ele é mais arrastado. Olha, eu vou lhe falar que a gente viu isso em família, né, Rô? A Carla, minha irmã, você conhece a Carla, doutora Raquel, a mãe da Gabi? Sim, conheço. E ela começou a ter os sintomas que pareciam ser do Covid. Então tinha dor no corpo, dor de cabeça intensa, enjoo, só não perdeu o olfato. Foi para o hospital, fez o exame e deu negativo para a Covid. Mas ela ainda ficou ruim. Assim. Mais uma semana ruim. Ela falou, e a casa dela, ela mora aqui perto, tem muito pernilongo. Eu falei, mas Carla, por que não fizeram o exame de dengue? Ela falou, então, também não sei. Então, acho que isso também é uma questão. Os hospitais também estão focados tanto em coronavírus, que não amplia também. Já que a pessoa está lá, já faz as duas, né? Faz os 2 testes mesmo, que aí já tem certeza do que é, né? Sim, olha, pra você ter uma ideia, a hora que eu comecei
voltar a ter casos de dengue. Eu falei, nossa, que bom, eu vou voltar a ter casos de dengue. Eu fiquei feliz da vida. Então, realmente, e eles são mais difíceis. Ou a gente estava tão focado, né, em coronavírus, a gente começa a não prestar atenção nos sintomas como um sintoma de outras doenças. Isso é muito preocupante, porque o organismo e nós, né, no raciocínio, vamos para um lado mais comum. Mas, idealmente, é que não esqueçam, dengue, ela é difícil agora, tem um diagnóstico um pouquinho mais arrastado, ela dá dor no corpo, nem você acabou de falar, dor abdominal, dor de cabeça, ela pode levar a náusea e ela não dá o quadro exantemático rápido, ela demora. O exantema, que é no normal em subtipo 4, o 1, o 3 que a gente já viu, em torno do 3º, 4º dia já vem aquela exantema, aquelas máculazinhas. Neste caso, no 2, a gente não está pegando tão fácil. Ele está apresentando isso a partir quase dos 10º dia, 12 dias depois, né? E esse 2 também leva à morte também. Todo tipo de dengue, né? Por ter dificuldade no diagnóstico, as pessoas começam a usar anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios são proibidos em dengue por dar ação ou manifestação hemorrágica. Então, é necessário prestar muito atenção no uso de anti-inflamatórios, sejam para qualquer uma delas. Dengue a gente não deve usar, coronavírus também a gente não deve usar. Então, é uma coisa muito preocupante se você sai medicando, porque tem muita dor no corpo, né? Então. E o pior é a automedicação, né? Porque a gente sabe que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Da parte de louco eu concordo. Verdade. Agora, de médico, é melhor a gente ficar um pouco mais seguro. Não se automedicando. Falar assim, eu tive algo similar e o médico me passou esse remédio, tem um restinho em casa e vou tomar. Aqui em casa, quando a gente acaba na quantidade que o médico mandou tomar, a gente joga fora os remédios. Ou passa para um posto de saúde, para não dar aquela comichão na hora que você tem alguma coisa similar, você tomar o mesmo medicamento, né? Clarice Pifani pegou 2 vezes dengue. Pegou 2 vezes, né, Clarice? Olha, muita coisa. 2 vezes? Então, ela já pegou 2 subtipos. Então, entenda que quando a gente pega dengue, a gente não pega o mesmo subtipo. A gente, apresentando ou entrando em contato com um novo subtipo, ela tem uma manifestação mais grave na segunda do que teria na primeira. Isso é o prestar atenção. Quem já teve dengue já fala, olha, eu já tive dengue, deixa eu prestar atenção. Então, ela já sabe. Então, para não tomar nenhum tipo de anti-inflamatório que possa manifestar. Entenda que o subtipo 2, como ele é novo, quase ninguém teve. Então, a chance de ter muita gente com dengue é alta. É grande, né? Agora, outra pergunta aqui, deixa eu ver, chikungunya, que também a gente falou muito ano passado, retrasado, e agora ninguém mais fala. É como se também tivesse sido, assim, exterminado o chikungunya da vida da gente. Essa é uma época também que a gente tem que ficar atento em relação a isso, né? É isso, eu já tive diagnóstico de chikungunya de paciente agora, recente. Então, não deixou de... Quando você faz uma análise da hipótese de dengue, você tem que pedir zika ou tem que pedir chikungunya, de acordo com o sintoma da pessoa. Então, ela é uma doença que está aí também. E ela é um pouco diferente na manifestação, ela não dá tanto efeito no exame de sangue quando a gente vê de dengue, mas ela é uma doença que está presente no Brasil. Tá? Só que eu peguei um caso de um paciente que veio da Arábia Saudita, ele foi andar lá, e lá é comum também. Então, eu fui ao dar invés de uma pegar lida, daqui, foi de lá. Olha. Foi pegou chikungunya lá do outro lado do mundo, entendeu? Então, mas às vezes assim começa uma disseminação, como foi com o coronavírus e outras doenças, né? Um circulando de um lado e o outro para o outro. Por isso que muitas vezes alguns países fecham a fronteira para evitar que a doença saia do país e outras entrem, né? Nesse momento. Isso. Olha, prestar atenção que a gente tem que ter da polio, né? Uma boa pergunta que você falou agora. Ela voltou a ter presente em rede de esgoto agora na época das Olimpíadas, em 2016. Foi um dos motivos que levou ao sistema nosso de vacinação ter a vacina Salk, que ela é a inativada, e não aquela das gotinhas, né, da polio, que a gente tinha as campanhas do gotinha andando. Então, para ter maior eficácia
e para evitar realmente a presença desse vírus circulando novamente em nós. Ela veio provavelmente de países que entraram na época da Olimpíada ou da Copa, né, da Olimpíada principalmente, e apresentem rede de esgoto. Então, no Brasil, que é totalmente vacinado, Então. ele fica bem. Agora, como nós estamos em queda do nível de vacina de pólio, isso é uma gravidade no país. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o Brasil não põe uma lei, como alguns países têm, para as pessoas entrarem no país, tem que mostrar o comprovante de algumas vacinações, como, por exemplo, da polio? Não era para a gente começar a repensar nisso também? Vamos dizer, porteiras, né, que a gente fala no Brasil. Na época já deveria. Nós ganhamos de presente, desde a Copa e depois das Olimpíadas, uma meningite que a gente não tinha frequente, né, que é a meningocócica. A gente tinha na vacinação no país a A e a C só. Em 2014 e 2016, a gente ganhou de presente, né, a vinda da meningo B, da meningo ACWY. Então, ela tem uma entrada de outras doenças. Então, o que é o ideal? Que as pessoas venham vacinadas. Sim. Se elas viessem vacinadas, a gente teria a diminuição de novas doenças ou transmissão cruzada entre elas. Então, e no nosso país não se pensa nisso. A gente espera o gado fugir para depois fechar a porteira. Quer dizer, depois começou a entrar um monte de doença. Ixi, Maria, a porteira eu deixei aberta, as vacas estão tudo fugindo. Já fugiu, né? Não é mais fácil a gente pensar em proteger? Olha, isso poderia ter acontecido com o corona ou segurado um pouco mais na época de março. A gente não tinha a imensidão de como seria, mas a gente tinha, como viemos depois da pandemia na Europa, a gente tinha condições de ter bloqueado essa entrada, né, de aviões, portos e aeroportos na época. Talvez a gente não tinha tido essa repercussão que tivemos dessa pandemia no país. Então, mas aí a gente vê o quanto que a gente tem que começar a pensar, olhando assim o possível problema que vai surgir. E aí não era muito difícil de perceber o que podia acontecer no Brasil, porque a gente já tinha o que aconteceu na China, o que aconteceu em uma boa parte da Ásia, depois para a Europa, nos Estados Unidos. Aí acha assim, Deus é brasileiro, vai pôr um manto sagrado dentro em cima da gente e a gente não vai pegar. Deus pode ser brasileiro até, e eu acho que com tanta coisa que a gente tem nesse país, ele tem uma perninha aqui mesmo para ajudar, porque não é possível. Podia ter acontecido coisas muito piores, né? Então a gente vê que é pensar na prevenção sempre, né, doutora Raquel? O próprio carnaval veio. O carnaval, pois é. Veio. Podia ter diminuído a entrada das pessoas. Mas infelizmente não foi feito. Que a gente pensa que das próximas vezes, aí vem a segunda onda e depois, obviamente, outras doenças, que se pense nisso. Então, a gente tem uma pergunta por WhatsApp, né, Danilo? Algumas? Vamos ver o primeiro? Passa o número também, ô Danilo, do WhatsApp. Bem lembrado. É isso aí, vamos reforçar aqui o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 11 999 048756. Estamos reconectando aqui a conexão com a doutora Raquel Moarec, infectologista. Enquanto isso, viu, Kátia, a gente pede, né, para os ouvintes mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas por esse WhatsApp e também pelas nossas redes sociais. Acho que já dá para a gente colocar a primeira pergunta que chegou aqui por áudio. Vamos lá. Vamos ver. Bom dia a todos, bom dia, Kátia. Meu nome é Luiz, eu trabalhei há um bom tempo na saúde. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O que vai acontecer se alguém tomar uma vacina de um tipo e depois de outro? Por exemplo, Coronavac, Sputnik, segunda dose. Ou seja, eu gostaria de saber se vai haver algum problema misturando essas vacinas. Boa pergunta, hein? Boa pergunta, um beijo pra você, viu, Luiz? E aí, boa pergunta do Luiz, doutora Raquel. Se a gente toma uma vacina de, sei lá, russa, a segunda dose eu posso tomar da chinesa?
Acho que caiu de novo a conexão com Caiu a de novo? A chuva tá difícil, viu, Kátia? Essa chuva tá demais. Olha, tem muita pergunta chegando aqui também. Luiz Diniz também perguntou em relação à vacina, se a doutora Raquel concorda com as pessoas poderem decidir se vão ou não vão tomar a vacina, se isso tem que ser, na verdade, uma forma obrigatória, como a gente tem de outras vacinas. Vá mandando sua pergunta mesmo, a gente vai reconectar com a doutora Raquel, e não só sobre o Covid, gente, mas tudo em relação à tua saúde, algo Febre que te amarela, preocupe, febre amarela. Infectologista, HIV. Mas tudo, né? Tudo. E aí é bom a gente lembrar, gente, o quanto que a gente foca, e tem que focar mesmo no coronavírus, mas o quanto que a gente tem outras doenças, como, por exemplo, a dengue, e como a gente cansa de falar, né, Danilo, que você pode e deve acabar com os focos na sua casa, e vamos dizer que você mora perto de uma praça. Não custa nada você passar na praça e ver que tem um lixo que tá jogado na lixeira, né? Sim, é verdade. Ô, Kátia, a doutora tá com a gente aqui na escuta. Eu não escutei a pergunta. Então, Luiz perguntou o seguinte, Raquel, se a gente toma a vacina, vamos dizer, da Rússia, aí depois da segunda dose, eu posso tomar a vacina chinesa ou não, contra o Covid? Olha, primeiro que eu não sei se a vacina russa vai chegar ao país, então isso já é mais difícil. O ideal é que a gente tenha várias vacinas em níveis adequados de resposta e que venha ao país, né? A gente precisa do mundo inteiro vacinado. Então, eu acho que no país vai entrar a Oxford e vai entrar o Coronavac. A primeira Coronavac, antes de Oxford, que foi também um acordo do Ministério da Saúde e tal. Então, não sei exato quanto de dose nós vamos ter de cada uma para a gente pensar em se a gente vai tomar uma ou duas ou três. Então, eu acho que primeiro que chegue para nós, né? Eu acho que é o mais importante. O Dair disse o seguinte, acho difícil que não fosse acontecer, pois muita gente não acreditou e não acredita nisso até hoje. Isso é uma verdade, ainda tem gente que eu falo, gente, mas será que a pessoa tá achando o quê? Que ela é um ser especial, um magnânimo, que nada pega nela? Olha, as pessoas acham ainda que é uma gripezinha, Kátia, que é uma doença que não é grave. Mas olha, eu tô aqui para dizer que perto de 10 meses, eu tô intensamente trabalhando. Eu vi mais de 1.300 pacientes graves, tá? Internados, mais de 50% desse número em unidade de terapia intensiva. Então, o que eu posso dizer essa é uma doença, né, que a gente não tem como prever que ela vá apresentar a tempestade citoquímica ou não. É claro que com vários fatores que a pessoa já no início apresenta, a gente já tem uma noção hoje como ela vai apresentar. Então, eu tenho um paciente que passa muito liso na primeira semana, e isso é o normal dessa doença. A partir da segunda semana, ou do 7º, 8º dia, é quando o 37 de temperatura começa a aparecer, e a prostração, e aí vem o cansaço. Então as pessoas falam, eu tô bem, eu não tive nada, mas ela não vai buscar ajuda, espera uma semana, ou vai apresentar. Então, por isso que tem as brigas de tratamento. Eu vou tratar alguma coisa na primeira semana, ou eu só vou começar na hora que tem gravidade. Qual é a indicação hoje de se fazer uma coisa ou outra? São as duas coisas. Eu acredito que nessa doença a gente precisa tratar toda a resposta inflamatória que ela vai manifestar. É dor de cabeça? Eu trato a dor de cabeça. É quadro intestinal? Eu trato o intestinal. É falta de ar? Eu trato o nível pulmonar. Então, é uma doença sistêmica e completa. E manifesta diferente para cada paciente. Ela pode acometer vários órgãos, né? Vários órgãos. Intestino, rim, coração, pulmão, cérebro. Agora nós estamos vendo agora os efeitos que está tendo cerebral por déficits gerais. Então, ela vai. A gente tem um amigo que pegou uma hepatite, não, ele está com diabetes que não existia. Era um tipo de diabetes que não existia e ele teve Covid, começou assim, mesmo sem sintomas. De repente piorou bastante, não foi entubado. Mas, consequência, um diabetes diferente, não é nem 1 nem 2 e que vai levar para a vida toda, né?
Vai. Então, assim, o diabetes, quem é diabético nessa doença, ele vai alterar, ou quem tem tendência para ser diabético, né? desde história familiar, vai piorar nessas fases. Por quê? A gente usa muito corticoide para diminuir toda a resposta inflamatória do organismo, porque ele vai alterar inflamatoriamente um monte de lugar do corpo, desde pele, né, que a gente viu, tem vários setores. O sangue é o principal deles, então ele vai ter uma resposta muito alta. E o corticoide é uma droga que a gente usa não só em pulso terapia às vezes, ou doses muito altas, quase pulso, para diminuir isso. Por isso que a manifestação e a sequela dessa Covid nele foi o diabetes mantido. Quer dizer, o pâncreas, ele estava já um pouquinho cansado, ele tinha alguma coisinha, mas quando você usa para o tratamento desse corona, ou quando o corona invade muito esse pâncreas, você tem essa manifestação. Essa manifestação de gravidade. Então, esse é o viés. Outra, as pessoas, eu tive só um pouquinho de falta de ar, a imagem minha pulmonar foi pequenininha, e para tudo. O número cabalístico do 14 para as pessoas é o final. Então, ele é o final da gravidade, mas tem que buscar não ter sequelas do que você pegou de efeito. Porque tem muitas sequelas do corona que são simples e dá para se resolver, ou dá para se remediar ou voltar. Tipo? Né? Responder melhor. Então, olha, tem gente que tem dor de cabeça, vai melhorar. Tem parte miocárdica que dá uma bradicardia ou um ataque cardíaco que ele vai melhorar, mas ele continua no atendimento de uma miocardite, então ele vai ter que acompanhar depois, então tem que prestar atenção. A sequela pulmonar, que é ou 25, ou 50, ou 30, acho que todo mundo já ouviu falar isso, ela tem que ser revertida, porque se não reverter, nós temos em torno de 1 a 2 meses depois dos 14 dias para eu diminuir essa reação dentro do quadro pulmonar. Além disso, nós temos as reações trombóticas que a gente viu. Então, as pessoas acham que eu tratei, eu tive que usar e tudo bem, né? um antitrombótico, que é necessário, ou subcutâneo ou oral. A partir dos 14 dias, o exame às vezes não melhorou. Então, ele pode ter trombose, ele pode ter tromboembolismo pulmonar até 45 dias depois do coronavírus. Nossa, tudo isso? E é o que a gente está pegando agora. Então, e a pessoa acha assim, mas eu já tratei, já estou livre do Covid. Vida normal, vida que segue, o pior. Fala, vida que segue, agora eu não uso mais máscara, não preciso de cuidado, porque eu já peguei o Covid, né? A gente vê com uma situação, tem um ouvinte nosso no YouTube falando, não vou dizer o nome dele, até porque o comentário dele não ele coloca assim, continuem exaltando a doença e aumentando o medo das pessoas. Gente, é muita ignorância. Olha, eu peço desculpas nisso, não foi nenhuma intenção exaltar nada. Eu só estou passando... Não, mas isso não é exaltar, isso é falar a verdade. É falar a verdade, exatamente. Quer dizer, a gente falava há pouco de pessoas que não querem enxergar a realidade. Se não pegar, se você, Marcos, não pegar, ótimo, graças a Deus. Mas se pegar, tá todo mundo vulnerável do mesmo jeito. A gente vê pessoas que estão dentro de casa, trancadas, e de repente acabam pegando, porque chega uma visita, chega algum produto que não higienizou direito. Enfim, são N formas, né? Então não adianta, gente, acreditando ou não acreditando, o vírus não pega só quem acredita, ele pega todo mundo. E não escolhe classe social também, né, Raquel? Olha, é uma coisa boa hoje que nós temos é que eu estou um pouco mais tranquila no tratar. Porque, por mais que seja uma doença nova, é uma doença super nova, eu já tenho, vamos dizer, a gente já tem uma certa facilidade, não só no acreditar nessa doença, no como ela se manifesta no geral, e a gente acompanha essas fases, tá, dos pacientes. Então, a gente está junto deles. Sim, eu acho vê a realidade, né? Ver a realidade ali. Eu vejo ainda hoje em torno de não é como era no início, eu via 25, 30 pacientes dia, agora a gente começa a ver em torno de 10, 12 ou um pouco menos, 5, 6 por dia. A gravidade ainda tem desses casos, só que eu tenho uma resposta um pouco mais fácil de acompanhar
e ter, vamos dizer, mais segurança no Sim, tratar. sim. É Que isso já que tem é a o mais experiência, importante. né? A gente estava falando disso ontem no carro, né? Ontem a gente falava disso, A gente estava comentando sobre o número de casos que diminuiu Sim. e a gente falou, tem várias coisas que contam, né? Tem um fator político, tem várias coisas, e uma das coisas é que vocês aprenderam muito ao longo desses meses. Sim. Né? Então já coisas batem foram, de uma forma foram, diferente contra o vírus, né? Criadas para melhorar isso, né? Isso, essa forma que a gente intervém, por exemplo, a gente já tem uma noção se aquele paciente vai ter a fase mais trombótica, se ele vai ter, não tem reserva pulmonar, ele vai manifestar mais pulmonar, se ele só vai passar pelo foco intestinal. Então a gente tem hoje um pouco mais dessa experiência, porque essa doença é nova para todo mundo, mas a gente consegue entender um pouco mais hoje para poder trabalhar com mais tranquilidade e dar o melhor. Eu tento dar o meu melhor ao paciente. Essa é a minha ansiedade. Eu fiquei 6 meses sem fazer consultório, Kátia, porque eu não tinha medo, né, perna. Não, por medo de eu passar para alguém, do medo do meu serviço, do medo dos meus pacientes, que eu já tenho no consultório, pegarem também. E eu tentei dar o melhor disso no meu trabalho para oferecer. Então, essa era a minha... E estudar, porque eu lia quase 24 horas por dia para oferecer isso. Então, medo, como todo mundo tem. Claro, não é porque é médico. Mas eu acho tem, que né? Não, eu tenho 4 filhos, chegava em casa, tem toda aquela rotina que você falou, eu faço ela também, continuo todos os dias, porque eu atendo os pacientes positivos e eu tenho que ter esse critério de segurança para todos os meus pacientes e familiares. É verdade. É uma coisa difícil. Olha, uma coisa importante que você me perguntou, e estava todo mundo me perguntando isso, já me fizeram perguntas aí. O quê? Que é sobre e a defesa desse vírus. Por quanto tempo? A gente perde a defesa, não perde? É aquela história de 3 meses, está protegido, depois pode pegar de novo. Isso. Se a segunda onda é relacionada a isso aí é um monte de perguntas fazem sobre isso. Olha, realmente há uma perda da imunidade. Então, vamos entender assim. As pessoas já me perguntaram, tem uma imunidade celular e imunidade humoral, tá? Esse vírus, ele faz a imunidade humoral, que é aquela, como se fosse uma resposta da vacina, ou uma resposta de doença espontânea. A humoral, ela tá ali. Se você teve há uns 2, 3 meses, essa imunidade ela vai se perdendo também com o tempo. Não perde muito, mas perde. A gente não sabe o quanto ainda em porcentagem. Então, isso que eles levantaram lá no Imperial College é comum e esperado. Mas nós temos uma imunidade celular, que é aquelas que foram soldados, que foram trabalhar. Aquela que está lá como guerreiro teu. Então, a gente fala que a imunidade celular, ela está presente, mesmo que a gente não consiga fazer a somatória dela. Então, há uma chance, por isso que ter o retorno dela, ou de você ter de novo corona, é um pouco mais difícil ou raro, porque a gente tem as 2 graus de defesa, você precisa estar com as 2 ruins para que você realmente se manifeste. Agora, olha, vamos para umas perguntas que chegaram para o WhatsApp. Danilo falou que tem várias perguntas, acumulando, né, Danilo? Assim que é bom, muita gente participando, né? Ótimo, Vamos lá. É muito bom, vamos lá. 11 999 048756. Bom dia, Kátia Martins, Santo André. Parabéns, parabéns pelas boas entrevistas. Obrigada. Por gentileza, pergunta para ela se cédulas a gente tem que também esterilizar. Obrigado. Cédula de dinheiro, ok. Sim. Um beijo para você, viu, Martins? Obrigado pelo carinho. Boa pergunta do Martins. Dinheiro, que a gente sempre falou que era a coisa mais suja e contaminada do mundo. Hoje em dia, piorou a situação, né? Piorou a situação. Ela continua sendo suja, continua tendo a presença. O ideal é que, se você for mexer em cédulas, você tem que higienizar a mão depois, antes e depois da manipulação dela. Não tem como a gente fazer
uma esterilização do dinheiro. Não dá pra ou de passar cédula, álcool 70%, né? Não dá. Não. Não dá para passar álcool 70%. Deixa elas depois penduradas no varal, sabe? Sei. Não, melhor não. Lavar Então, dinheiro, a gente né? tem literalmente. lavar dinheiro. Não, também melhor não. Deixa sem fazer isso. Então, o ideal é higienize suas mãos antes e depois de manipular, seja o que for, né? Que possa estar com outras pessoas que peguem ou usem. Você higienizar as mãos antes e depois. Tá. E outra, né? Vale para os cartões de crédito. Porque às vezes você vai passar o de débito, você vai passar em algum lugar o cartão, você fala, o cartão, só eu pus na mão, pus na maquininha, mas a maquininha pode já ter sido contaminada por outras pessoas. Nosso, né? Você bota numa mesa. Bom, meu celular, você sabe, né? Eu sou a maníaca do celular higienizado. O que eu faço? Chego em casa, no meio do caminho, pego meu álcool gel, lambuzo ele inteiro, a capinha já tá uma desgraça. Tá corroída já. Tá toda comida mais antes ela do que eu. Então, tudo bem. Isso, muito é assim bem. que ela vai ficar, né, Raquel? Isso, toda vez que você higienizar as suas mãos, você higieniza o seu celular. Acho ótimo. É melhor. Olha, tem uma dúvida que chegou aqui da Thaís Souza, que é a seguinte: doutora, ouvi dizer que os tratamentos com HIV estão com resultados melhores, é verdade? Maravilha, vamos... Do HIV nós temos vários trabalhos, já tem, né? Eu gostaria de ter a vacina, essa doença já existe há 35 anos e a vacina ainda a gente não tem sobre o HIV. Mas tratamento é uma doença também nova, tá? O HIV é uma doença nova, onde o tratamento é super eficaz, né? Claro que as medidas preventivas, nós temos antivirais para quando você tem uma quebra de barreira de preservativo, nós temos tratamento preventivo de pessoas que têm convivência com pessoas e você quer usar o PrEP, que é o PEP, que é o remédio que trata mensal, e você tem o próprio tratamento. Então nós temos preventivos rápidos, preventivos gerais, né, de acordo com o tipo ou o cotidiano seu da sua vida, e temos os remédios. Várias respostas em trabalhos de tratamento com outras e novas drogas, sempre. Então, nós temos uma boa atuação em HIV, e Brasil é um excelente país em relação ao tratamento do HIV no mundo. Então, nós temos a honra de ter os melhores medicamentos por aqui. Agora, é importante lembrar só, né, que a contaminação continua existindo e parece que em número maior agora a contaminação de HIV em pessoas mais velhas, né, dona Raquel? Era isso, né? Eu estava lendo isso esses dias. A gente estava número comentando. de pessoas acima dos 60 anos. Eu não posso dizer que nesse coronavírus, nesse período, eu não fiz diagnóstico de HIV, eu fiz. Então as pessoas continuam não se protegendo. A terceirização da AIDS, que isso já existe, a gente começou a ver isso, né, recentemente, há uns 10 anos para cá, pelo aumento que as pessoas não usam preservativo nas relações sexuais. Então elas ou não gostam, ou têm uma sensibilidade muito grande no pênis, e elas passam a não utilizar e não querem utilizar e acham que perde a sensibilidade. E aí deixa. E também, por que o aumento? Porque as pessoas com o tratamento do HIV, elas não são transmissoras, então elas poderiam ter relações sexuais sem o preservativo, se elas estiverem com a carga viral indetectável. Só que entenda que isso é uma adaptação mínima. Você tem que ter com essa carga viral indetectável por tempo sustentado. Então, por um X número de meses. Isso, precisa estar realmente indetectável para não ter a transmissão. Então, não é que um exame negativo, eu vou estar ausente de transmitir, livre de transmitir. Por isso que ainda este ano eu tive vários. Eu tive um caso quase por semana de diagnóstico de HIV, porque as pessoas não estavam usando preservativos e não estavam se protegendo de forma adequada. Então, relação sexual com alguém conhecido e que você sabe exatamente é uma coisa. Você tem uma responsabilidade naquela relação. Quando você tem uma relação sexual com alguém que você realmente não conheça e
não se protege, é um risco que a pessoa está correndo. Olha, e aí, infelizmente a gente vê que as pessoas também têm medo de fazer o exame para HIV. Não, quando vão fazer o seu check-up, os exames básicos de sangue, se o médico falar, vou colocar o HIV, a pessoa fala, por que, doutor? Você acha que eu tenho uma vida promíscua? E a situação não é essa, né? Não é nem só o HIV, é o sífilis que está é crescendo. tanta coisa, gonorreia, né? Exatamente. Olha, o HPV por aí vai, né? HPV a gente sabe que tem um aumento gritante de jovens de 16 a 25 anos, né, com o início da vida sexual ativa por não usar preservativo, elas não usam também. Sífilis nunca deixou de ter. Nós tivemos um problema com a penicilina benzatina, que é o benzetacil, no Brasil por um período, e houve um aumento gigante, porque o tratamento de escolha continua sendo a benzetacil. E o motivo da presença, né, da sífilis é porque realmente não se transa. Eu não passo HIV, mas posso pegar o sífilis, né? Então, você deixa de usar a preservativo, porque as pessoas acham que não quer pegar, por causa do HIV, mas esquecem que existe um treponema, que é o sífilis, e que é uma transmissão também sexual. Então, quer dizer, a verdade vai ter uma relação sexual, tem que usar preservativo, seja ele feminino ou masculino, né? Tem outras dúvidas aqui chegando sobre outros problemas também, isso que é muito bom. Diga, Rô, fala. Não, tem do WhatsApp também. Tem de WhatsApp também. Vou separando aqui, enquanto isso, manda uma pra gente aí, Danilo. Vamos lá. Oi, Kátia, bom dia. Rogério do São Vicente. Tudo bem com vocês Rogério. aí? Bem, e você? Então, referente à vacina, eu não sou a favor de ser obrigatório, não, sabe? Eu acho que a gente tem que decidir se deve tomar ou não. Porque, assim, é questão de confiança, né? E de desconfiança. Complicado, né? A gente obrigar a gente a tomar uma vacina. Eu sei que é um anseio da população, mas é complicado. Eu até entendo o que o Rogério está falando. Muito discutido hoje. Né? Porque é tão complexo, né, doutora Raquel? Porque as pessoas falam assim, puxa, se normalmente, para se descobrir uma vacina para uma doença, se leva 2, 3 anos, como que em 10 meses a gente consegue ter um avanço tão grande? Acho que muita gente, como é o caso do Rogério, fala que não quer tomar a vacina nesse momento, esperando a certeza que a vacina não vai trazer nenhuma consequência severa de problemas de saúde, né? Isso, olha, existe esse medo de toda a população. As pessoas já vão atrás de mim, eles falam, se a Raquel entrar numa fila de vacina, eu vou atrás. Eu já escutei isso várias vezes. Então você me avisa quando você entrar que eu vou atrás também. Ah lá. É nada, então, eu tô zoando. Mas eu escuto isso, porque assim não preciso prestar atenção. Eles falam, eu não quero saber, se ela já está entrando aqui, eu vou entrar atrás. Olha, esse medo que ele está falando, isso existe mesmo. A vacina é muito precoce, não tem ainda os finais dos testes, então eu não quero tomar a vacina até ter certeza. Eu acho que se ele estiver se protegendo, se ele estiver se cuidando e ele quiser esperar e quiser ter uma noção ou acompanhar com o médico de confiança que vá passar essa segurança a ele, isso é o mais indicado. É isso. Obrigatoriedade da vacina, ela veio desde a época lá da gripe espanhola, onde a gente teve alta mortalidade de gripe, onde a gente teve sarampo com alta mortalidade, que são doenças de saúde pública ou são doenças que fazem uma fragilidade de população de risco maior. Então, ela tem indicação, e ela é uma coisa de saúde pública, quando você tem uma doença que, vacinando, e já documentado, e vacinando, a gente tem a diminuição de gravidade para a população frágil. Então, isto é uma obrigatoriedade que a gente fala. Em países... Oi? Pode falar. Pode terminar. Então, isso sim. Então, tem vacinas que são obrigatórias. Tem vacinas que são de doença obrigatória para que a gente não volte à idade da pedra, vamos dizer assim, ou à mortalidade, que já é comprovado historicamente. A vacina do corona vai gerar medo em muita gente. Eu acho que isso existe mesmo. Mas o que a gente está buscando com essa fase 3,
a gente abrir os trabalhos, a gente ler, a gente ir repesquisando, reanalisando, eu acho que oferecendo essa segurança à população, a população vai tomar, como todo Sim. mundo. E ao mesmo tempo, vamos lembrar que a vacina não vem em massa para todo mundo de uma vez, né? Vem aos poucos e para determinados grupos, né? Assim, vamos fazer uma fila no postinho e todo mundo tomar vacina, né? Não vai ser tão rápido para isso. Se ela vier, ela vai vir um pouco agora em 2021 e começar mesmo em 2022. Então, os cuidados ainda vão ter que ser feitos pelo menos no mínimo um ano aí, a mais. Pois Quanto à vacinação, eu nunca vou esquecer. Um dia a gente estava no aniversário do Nery, a Raquel. Eu falei assim, Raquel, eu nunca tomei vacina da gripe. Porque eu vi um documentário. Foi. Raquel falou ignorante. Essa história de fake news. Eu vi um documentário que as vacinas da gripe e as gripes vinham da China porque eles queriam inventar vacina para diminuir, para decompor o ser humano mais rápido, diminuir a população do mundo. Esse fake news que acaba com tudo, Aí a Raquel né? virou, você é maluco, você acha que eu não estudo isso antes de vacinar meus filhos? Eu tenho 4 para cuidar. Mas aí eu comecei a tomar. É verdade. Muito bem. E essas informações erradas, e principalmente quando a gente tem, né, Rô, essa visão de, vamos contaminar o mundo, isso dá um atraso na saúde da população, isso pode gerar um transtorno tão grande que às vezes não tem como você reverter, né? Essas medidas antivacinas foram por causa da vacina do sarampo, em 2010, né? E isso foi progressivamente em queda da população tomar. Por quê? Lá na Europa teve uma pessoa que queria colocar sua própria vacina, pondo medo na população na MMR, que é essa vacina do sarampo, cachumba e rubéola. E depois os trabalhos foram retirados de revistas indexadas e mostrou claramente que aquela pessoa estava errada. Mas isso já soltou na população. Né? E aí viu o Ricói morrendo de medo da vacina. Quero morrer. Mas agora toma direitinho, viu? Toma direitinho. Porque e isso é importante, gente. Vacina da gripe a gente tem que tomar. Não é assim, só para quem tem mais de 60, 70 anos. Todo mundo tem que tomar. E se você não tem oportunidade, muitas vezes, não tenho como pagar a vacina, vai no posto de saúde, vê direitinho. E quem tem condições de pagar, não é uma vacina tão cara assim, paga, porque assim sobra para quem não tem dinheiro poder se vacinar também nos postos públicos, né? E tem vacina em farmácia hoje em dia, então não é só... Eu acho que o Brasil teve um ganho, a gente distribuindo mais níveis ou mais locais de vacinação, né, que seja dispostos. E tem convênios que tem desconto, tem a rede privada e pública como geral. Então eu acho que o que a gente precisa é entender se a gente pode tomar, primeiro. E depois buscar atualizar a sua carteira de vacina irremediadamente. Uma perguntinha só rápido pra gente encerrar. A febre amarela, que a gente falou tanto o ano passado, como é que ficou isso? Tá ok? Tudo resolvido? Isso é verdade. Então, a campanha de vacina de febre amarela ela não pode parar, porque ela ainda está aí. Né? E presente o vírus mesmo, ainda né? está circulando, a gente não deixou de ter. Nós somos um país agora onde o território nacional, não é mais estados, o território nacional tem a presença do vírus da febre amarela. Então, a vacinação ela é indicada naquela mesma forma que a gente já fez antes. E a população também está deixando de se vacinar. Não só de pólio, agora que foi absurdamente um horror, né? Não irem aos postos. Nós temos a tríplice viral, que ela está correndo em lateral, e temos a febre amarela, que as pessoas precisam vacinar mesmo, com 9 meses, repetir a dose e ter a discussão hoje que a gente tem ainda, é que até os 18 anos ainda, nós não temos a ideia se é 100% esse nível de vacina para o resto da vida que a gente começou a soltar agora. Sim. Mas nos trabalhos, na releitura, nas reavaliações, está mostrando que ela tem uma eficácia realmente permanente na sua segurança. Então, realmente vai ficar como dose única.
Agora, gente, converse sempre com o seu médico, isso é importante. E tome cuidado com fake news, não acredite em tudo que você lê na internet. Comece a conversar com outras pessoas. Eu acho que essa é uma forma inteligente da gente saber. Escute bem a Rádio Bandeirantes, que a Rádio Bandeirantes tem uma credibilidade, o Bandeirantes de uma forma geral, que vão atrás dos melhores profissionais para conseguir trazer a informação correta para você. Mais uma vez, obrigada, viu, Raquel? Quem quiser saber um pouco mais, sempre posta também várias coisas legais e links de entrevistas que você dá no Instagram, @RaquelMoarec. Isso, é o meu Instagram. Obrigada, Kátia. Obrigada, Ricó. Prazer Beijo, aí Raquel. de participar aí nesse programa. Sempre nosso, é uma honra, viu? Um beijo, minha amiga. Saudade de você. Dá um beijo nas crianças, tá? Beijo, fica Danilo. bem. Prazer. Um beijo, doutora. Prazer é meu. Até a próxima.